eu não consigo descansar sem culpa. Sempre que digo não para um atendimento, tenho a sensação que estou perdendo. Então só paro quando o corpo chega no limite. Aí me culpo também. Me dê um conselho, manhã, como lidar com isso? A paz vale mais que qualquer outra coisa, até mais do que sexo. Amor não é borboletas na barriga, é racional e construído com gentilezas diárias. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Chegue mais, venha cá para o nosso espaçozinho de acolhimento e afetividade. Eu aprendi com manhã. Hoje tem conselhos de manhã, de novo. Na verdade, esse é mais uma troca que eu tive com vocês, né? Perguntando ali sobre relações, o que é que a gente aprendeu de bom e de ruim, né? E eu estava pensando nisso quando eu estava pensando em abrir a caixinha e tal, de que eu fui ensinada a principalmente em relações amorosas, eu fui ensinada a ter joguinhos. E hoje eu sei o quanto não é saudável, ter joguinho, o que a gente fala na Bahia, cu doce. Fazer um cu doce, sabe? Nunca fui boa nisso, pra falar a verdade, mas o que eu fui ensinada é que a relação era um joguinho. E, cara, uma relação saudável não é um jogo, a gente sabe disso. Uma relação saudável, ela demanda paciência, demanda resiliência, demanda conversa, demanda troca e, acima de tudo, construção diária, esforço diário, escolha diária. E demorei, viu? Demorei pra chegar até aqui. Eu particularmente nunca tive um relacionamento que eu vou dizer assim: "Ai, não foi um relacionamento saudável". Quando eu via que não estava ficando saudável, é hora de falar: "Opa, adeus, tchau e bênção". Porque é isso, né, relacionamentos também, uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória não é porque um relacionamento, terminou que ele não deu certo, ele deu certo pelo tempo que ele tinha que dar, né. E isso em alguns casos que tem relações saudáveis, e isso eu aplico para as relações que eu tive, eu acho que, deu certo até onde que tinha que dar, né. Relações sérias, ficante assim, gente, eu tive assim vários, e lógico, encontrei pessoas ruins e, enfim, já fui traída, coisa do tipo, mas até chegar essa parte final aí, o meu primeiro namoradinho, meu segundo namoradinho, era uma relação ok, né. Então, eu vou compartilhar aqui o que vocês mandaram, mas antes de entrar nesse tema, tem uma pergunta, né, que a Ingrid Juliana, que já teve aqui na participação em um episódio muito lindo e especial, falando sobre luto, e ela deixou uma pergunta, no na caixinha do episódio com o tema "Rotina é liberdade". Se você não escutou, né, e até se você está chegando aqui pela primeira vez, escuta os outros episódios que eles são todos muito valiosos e de troca muito sincera. É um papo que eu teria com uma amiga, eu sento aqui e troco com você. E Ju falou: "Caraca, amiga, eu não consigo descansar sem culpa. Sempre que digo não para um atendimento, tenho a sensação que estou perdendo. Então só paro quando o corpo chega no limite. Aí me culpo também. Me dê um conselho, manhã, como lidar com isso? Cheiro." E, velho, eu acho que eu melhorei muito do ano passado pra cá, mas é uma luta diária, né. Eu acho que antes da gente se relacionar com qualquer pessoa, né, antes da gente é por isso que eu quis falar a pergunta de Ju já de primeira, que eu acho que antes da gente entrar numa uma relação com outra pessoa, a gente precisa também ter consciência, ter esse autoconhecimento, sabe. Para ter o autoconhecimento vai proporcionar a autopreservação, o alto valor, tudo coisas que a gente precisa para se entregar para relações, sejam elas relações, ali, afetivas, né, com um parceiro romântico ou uma parceira romântica, ou uma relação de amizade, né. Então, tudo isso vai interferir nas relações. Amiga Ju é transista nas folgas dela, do trabalho dela, em um mercado aqui em Portugal. E eu entendo demais esse medo da escassez, a gente que veio da escassez é uma luta diária, e o que eu tento fazer, né, e que nem sempre funciona, mas é o que eu venho tentando fazer, é
quando eu penso em liderança, né, eu sempre quero que a pessoa descanse. E quando eu penso assim, é uma pessoa que os trabalhos anteriores que eu tive, a pessoa que estava me liderando, eu pensava: "Tá, eu quero o descanso". E aí a gente vai você quer ser vista, né, por essa pessoa do tipo: "Poxa, essa pessoa poderia me dar uma folga". E aí você pede essa pessoa muitas das vezes, né, quando a gente tá num ambiente de trabalho ali, a gente pede uma folga, a gente tenta negociar, quando a gente tá precisando de ajuda, a gente vai até essa pessoa para poder falar. E aí quando a gente tem um negócio próprio, porque ser transista, você tá empreendendo um negócio, né, Ju, mesmo que isso seja nas suas horas vagas, do seu outro trabalho oficial, é um negócio que você está gerindo, então é um negócio. E aí você é a sua própria chefe, a gente não sabe lidar com essa liberdade de ser a nossa própria chefa e de tomar as nossas próprias decisões. O que eu tento fazer é, se fosse uma pessoa que estivesse trabalhando comigo, estivesse me falando, que estava sentindo o que eu estou sentindo agora, que o meu corpo está cansado, que eu preciso de descanso, o que é que eu faria por essa pessoa, né? Então, aprender a dizer não, ao mesmo tempo que a gente iniciou o ano lendo O Ano do Sim, que eu sei que você leu também, a gente também tem que aprender a dizer não, porque quando a gente diz sim para outra pessoa, muitas das vezes a gente está dizendo não pra gente. Então, quando a gente diz não para uma outra pessoa, é o exercício de dizer sim pra gente, pra nossa vontade. Eu tenho certeza que uma trança que você deixar de fazer, que você dizer não, porque você tá mais cansada, porque naquele final de semana você precisa ali de um pouco mais de descanso, ainda mais que o seu trabalho é um trabalho que você tá em pé e tudo mais, e que quando você tá trançando o cabelo, você também está em pé, eu tenho certeza que você não vai ficar mais pobre por isso, né. Então, eu sei que a gente tem essa necessidade de estar presente e, assim, é muito paradoxal, eu acho que não tem uma fórmula pronta, é um exercício diário. Agora mesmo, antes de de viajar, né, eu vou viajar por 1 semana e 2 dias. Então eu deixei esse episódio que eu tô gravando é no dia da minha viagem, tá. E eu ainda vou ter que editar eles 2 durante a viagem, porque eu vou viajar hoje e eu já tenho um gravado, mas não editei ainda. No caso, meu querido vai editar, talvez eu edite junto com ele, enfim. E é um trabalho que eu estar aqui, eu não tô recebendo nada, é uma troca que eu tenho com vocês. Mas, primeiro porque eu gosto de produzir, porque eu assumi essa responsabilidade de colocar toda quarta, mas porque eu fico com receio de vocês esquecerem de mim se eu não colocar aqui um episódio na quarta. E aí eu também estou me cobrando, eu tô tentando na minha cabeça eu vou passar 1 semana e 2 dias. Meu querido vai trabalhar também metade desses dias, uns 3 dias, eu acho. E eu vou trabalhar também. Eu já estava aqui com um bloquinho de notas colocando, né, num bloco de notas menor para colocar na mochila, com as demandas que eu tenho que fazer. E aí, eu quero muito tirar pelo menos 3 dias sem mexer no celular e sem estar preocupada. E eu até falei isso com o meu querido, eu preciso desses 3 dias, porque minha mente está muito sufocada esses dias. E eu sei que vai ser muito desafiador, porque na minha cabeça se eu não estiver ali para responder o cliente, eu vou perder uma venda. Então é um exercício diário mesmo de você reconhecer isso e começar a dizer não. Teve um exemplo mesmo de uma cliente, eu não sei se eu já falei esse exemplo aqui, que foi uma cliente que ela estava enrolando muito para comprar e era uma venda grande, porque era ela e a família. Ela estava enrolando muito para comprar e ela me mandou mensagem num domingo de tarde, tipo, eu estava 2 semanas falando com ela. E no domingo de tarde ela falou assim: "Ah, tô pronta para comprar". E domingo é o dia que eu reservo para descansar, para tentar não mexer no celular, é o dia que eu mexo menos no celular e tal, e que eu tento desligar um pouco a minha mente. E aí eu olhei para aquela mensagem, o meu primeiro impulso é: "Tenho que vender". E aí depois eu falei: "Cara, é o meu domingo. Essa cliente ela pode esperar até amanhã, né. O preço não vai mudar muito de hoje para amanhã, acredito eu, torço eu". E eu falei assim: "Olha, hoje eu não tô na ativa, mas amanhã de manhã, assim que eu entrar, a gente fecha a sua passagem". E nisso foi um exercício em que meu coração deu uma acelerada, me deu um friozinho na barriga, respirei assim, eu falei: "Meu Deus", né. E aí eu peguei e falei isso com ela, e na segunda a gente fechou a passagem dela. Então eu fiquei muito orgulhosa de ter conseguido fazer isso, porque pra mim foi muito difícil. E aí, amiga, é um pouco de gestão também, né, de tempo. Falar para as suas clientes: "Olha, me avisa com um pouco mais de antecedência", é uma coisa que eu faço com você, né, muito, de avisar com antecedência para você se programar, para você ter dias de descanso também nesse meio tempo, para você não ter que sacrificar todas as suas folgas para estar trançando o cabelo. Né, mesmo sendo um trabalho que você gosta, que você executa muito bem. Então é exercício, vai doer, às vezes você vai perder sim venda, vai perder sim o espaço, mas, você vai ter descanso e às vezes tem dinheiro que não paga isso, na maioria das vezes, tá. Vamos para essa relação aí de tentar se culpar menos. Eu sei que a culpa ela é uma constante nas nossas vidas, mas tentar se culpar menos é muito importante.
Agora sobre relações. A Ju Barbosa, ela falou: "A paz vale mais que qualquer outra coisa, até mais do que sexo". E aí eu concordo muito. Às vezes a gente tá, tipo, toma um chá de um chá pica e fica doida. Gente, eu fico assim de cara quando eu vejo mulheres se submetendo a qualquer coisa, e assim, pode ser também chá de qualquer coisa, né, pode ser uma mulher que tem uma relação com outras mulheres, enfim, mas que tá ali só pelo desejo carnal e aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. E não no espaço de julgamento. Se você está feliz com relações apenas carnais, em que não tem nenhum tipo de conexão, em que você vê que aquela relação não vai dar em nada, tem fases que a gente tá assim, né, que só quer curtir, e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você tá vendo que aquela relação, ela só tá ali, né, eh, o bônus daquela relação não compensa o ônus que vem junto com ela, a parte negativa, minha irmã, sai fora. Sai fora, porque a paz, ela vale mais que qualquer coisa. Você tá certíssima, nega. Cena Preta, Lai, que é uma seguidora assídua aqui há muito tempo e se tornou uma amiga. O cheiro, minha amiga. O outro não ler pensamentos, conversar sempre. E isso é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos, porque eu tinha essa mania ruim de achar que os outros liam pensamentos e que o mundo girava em torno do que eu pensava e do que eu achava que era certo. E eu tinha muito eu tenho um gênio meio difícil, vocês me vêm aqui e falam: "Eu quero ser amiga de Indy, pi-pi-pi-pó-pó-pó". Gente, melhor é esse, vocês estão pegando a minha melhor versão, mas ainda assim eu tenho um gênio meio difícil às vezes, viu. E isso é uma das coisas que eu aprendi e que realmente é transformador, quando você aprende a comunicar o que você tá sentindo, o que é que te incomoda. E outra, isso muda muito o jogo, porque imagina, quando a gente vai em um tom acusatório: "Você não fez isso, você não fez aquilo", a gente já vai meio pra briga, porque a gente já tá cansado, sufocado. Mas muitas das vezes aquele sufoco que a gente tá sentindo, a gente nunca comunicou antes, numa boa. Sentou e conversou: "Ô meu nego, ô minha nega, ô meu querido, ô minha querida, isso aqui não tá dando véi". A gente nunca comunicou e a gente estoura. E aí quando a gente estoura, muitas das vezes a gente perde a razão, porque a gente vai eu mesmo quando tô nervosa, vocês me veem aqui eu falando sabiamente, eu nervosa, gente, o caos. Então, eu aprendi a me comunicar antes de chegar ao caos, e isso é transformador. Aprendam, se você ainda não faz. Aprendam, é uma constante, tá. Às vezes eu ajo ainda meio infantil, mas é inevitável. Toda ação da gente como adulta tem um pouco do que a gente era criança, é uma coisa que eu aprendi também, e a gente vai tentando melhorar ali cada dia, ninguém é perfeito. Mas aprender a se comunicar é uma chavinha que vai virar aí nas suas relações de forma geral. É uma coisa que eu faço com muita maestria nas minhas amizades, eu acho. E é por isso que eu acho que eu tô com tanta dificuldade de criar amizades, porque eu não tenho receio de falar coisas com minhas amigas. Eu preciso falar até, porque senão eu mudo e começo a ser cuzona, assim, tipo, jogando indireta. E eu não gosto de ter meio termo, assim, de ficar jogando indiretinha. Eu não sou essa pessoa. Mas se tem uma coisa que eu tô com medo de falar, meio que eu falo ela sem falar. Tipo, por exemplo, ai, eu te pedi uma coisa. E aí aquela coisa que eu te chamei pra algum lugar e aqui é um bem hipotético, tá? Te chamei pra algum lugar e você falou que não ia, mas eu vi você saindo com outra pessoa, e aí eu fiquei meio chateada, mas aí eu não falei. Mas aí depois, numa situação, eu falo: "É, mas também naquele dia que eu te chamei, né, você não foi, mas saiu com fulano". Gente, a minha versão amiga é meio ciumenta. E aí eu acho que hoje em dia, como tem muitas relações novas tentando se construir, né, eh eu fico com receio de já falar isso e parecer que eu tô sufocando as pessoas, porque na Bahia a gente tem uma amizade muito debochada. E acho que é por isso que eu e Lai a gente, se identificou ali, porque Lai é da Bahia também, então a gente é meio assim: "Ah, essa puta". Se eu te chamar de puta, é porque eu já estou gostando de você, entendeu? E aí, isso muitas vezes pode ser mal interpretado por uma pessoa que tá ali, e aí eu ter que me explicar, eu já ter que me explicar já perdeu a graça de chamar de puta. Então, tipo, eu com minhas amigas minhas amigas, assim, de muitos anos, que é do meu núcleo ali da Bahia, eu sou muito sincera e muito direta. E as pessoas que eu falo aqui, né, que eu tenho essa amizade e tal, por exemplo, eu tenho uma amiga, muito amiga, que hoje ela tá numa relação que aos meus olhos já devia ter acabado. E aí, eu não vou falar isso pra qualquer pessoa, pra uma relação que eu tô ali de início, ainda mais quando a pessoa não pediu minha opinião. Mas quando eu tive a oportunidade com essa amiga, eu falei: "Minha irmã, por mim você já teria terminado, né, por mim". E aí eu listei o porquê.
E aí eu falei pra ela: "Eu sei que você não vai terminar e tá tudo bem, eu tô aqui pra poder conversar com você a hora que você quiser, mas eu acho que você merece mais que isso". Então eu comunico pra essa minha amiga, né, numa boa, e aí eu acho que é isso, o papel de amizade, de relações, às vezes vai ser sim ter conversas difíceis, e conversas difíceis eu acho que constroem relacionamentos mais sólidos, né, de amizade, de parceiros amorosos, enfim. Constrói relacionamentos mais sólidos. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ficar ali ressoando por uns dias, né, vai criar um climão, mas depois que melhora, gata, só sucesso. Foquem em conversas, em conversas mesmo que sejam difíceis, a comunicação vai ser sempre muito importante. A Ju, ela falou uma coisa muito bonita, que eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito quando é criança, que a gente assiste filmes de princesa, né. Amor não é borboletas na barriga, é racional e construído com gentilezas diárias. E é isso, velho, às vezes a gente acha que esse amor avassalador e eu lembro muito da minha terapia quando eu terminei meu outro relacionamento e volta e meia eu falo disso aqui, porque pra mim foi um divisor de água, a Indiara que teve o relacionamento anterior e a Indiara que se relaciona hoje com o meu querido. E aí eu falando: "Ai, eu nunca mais vou amar ninguém, eu nunca mais vou namorar, eu já queria ser a tia solteira, eu vou continuar e tal". Ela falou e eu falando assim: "Ai, eu não quero não vai ter mais homem pra mim, que não sei o quê". E ela falou: "Indiara, você tá falando como se amor fosse uma coisa assim, né, de princesas, tá? A vida não é um conto de fadas, a gente é ensinada isso, mas não é". E foi aí quando ela indicou o livro Tudo Sobre o Amor, que eu já falei aqui milhares de vezes, vocês já estão cansadas, mas porque realmente foi quando virou uma chavinha pra mim. Porque eu já tinha tanto tempo que tinha iniciado um relacionamento, que eu já tinha até esquecido, né, como é um relacionamento novo e tudo mais. E cara, a gente acha que vai ser isso, né, vai olhar pra pessoa, vai cair na rua, derrubar uns livros e levantar e olhar para o outro. A gente é ensinado isso, né, nós mulheres, dos anos 90, do início de 2000, e a gente vê que relações saudáveis precisam de toda uma grande construção diária, de toda a construção diária. Imagina, a gente vê nos filmes, né, ai o príncipe pegou, salvou a princesa, e aí gente o dia a dia, e quando vai morar junto, a contenda que é, quando a gente quer organizar as coisas e o homem, ai faz de um jeito, você faz de outro, e isso tem que comunicar para poder chegar num meio termo. Por exemplo, eu e meu querido, a gente divide as tarefas de casa, né. Só que eu faço muito rápido as coisas. E ele tá ali no tempo dele de Jeová. E isso me irritava muito no início, mas, cara, é o tempo dele, eu vou fazer o quê? Vou obrigar o menino a ser mais rápido, tá fazendo a parte dele, do jeito dele. Faz bem feito até, às vezes faz mais bem feito que eu. Então, é o meu termo de lógico, ele não está me ajudando, ele é um adulto funcional, ele tem que fazer as tarefas dentro de uma casa que ele mora também, mas de entender o tempo do outro, né. Então, isso, né, um amor avassalador, ele não vai sustentar uma relação, se não tem comunicação, se não tem diálogo, se não tem construção diária, se não tem gentileza diária, vai e ainda assim vão ter coisas que vão te incomodar, e aí você vai para o que Lai falou, vai comunicar: "Olha, não gostei disso, não gostei daquilo, como é que a gente pode melhorar isso aqui?". É entender que o amor ele não vem pronto pra, tipo assim: "Ai, gostei dessa pessoa, amei, casei, vamos viver junto", sem saber dos desafios. Sempre vai ter desafios. E aí você vai escolher qual desafio você quer lidar, né, porque cada um, vai colocar onde a sua mão alcança. Ana Brison: "Aprendi que ninguém muda ninguém, mas também aprendi que quem está disposto melhora". E velho, é muito isso, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu acho que o que tá ali e aí, nossa, eu também, eu acreditava nisso, mas eu também não acreditava que ninguém tinha como melhorar. Gente, ó, eu era uma adolescente ali na casa dos meus 20, eu era muito radical, muito inflexível. Mas isso do melhorar, eu, por exemplo, no último episódio eu falei, né, de ter uma relação interracial e tal. E aí eu via no início, que meu querido ele era muito leigo no assunto, ele não era racista, mas sim, enquanto homem branco, no alto do privilégio dele sendo europeu, o conhecimento dele era, sabe, 5%. Mas ele estava disposto a melhorar isso. E isso foi uma das coisas que me fez namorar com ele, porque eu lembro que uma vez teve uma conversa que a gente estava tendo, que ele falou um negócio, eu fiz: "Cara, nada a ver", sabe, tipo, cala eu falei praticamente, eu só faltei mandar ele calar a boca.
Esse cara, cala a boca, sabe? Tu sabe o que tu tá falando? Tu já estudou sobre isso? Tu já. Porque viver você não viveu. Tu já estudou sobre isso? E aí, nesse dia, a gente tava ficando. E eu tava assim. Eu lembro que eu tava com uma amiga. Eu falei, ai, já não quero mais ficar. Eu, muito assim, né? Dura. Já não quero mais ficar. E aí eu fiquei quase. Deixa eu ver. Foi. Isso foi na conversa que a gente tava tendo em um dia, né? Tipo, era 10 horas e a gente tava naquela fase que conversava todo dia, dava bom dia, boa tarde, boa noite. E eu parei de responder ele, deu um gelo, assim. E aí, no outro dia, ele mandou mensagem de bom dia, eu não respondi. E aí, quando ele mandou outra mensagem de tarde, falando assim: acho que me posicionei mal e tal, e quero conversar com você. Enfim, e aí ele pediu desculpa e tal. E aí, foi engraçado nesse dia, porque aqui não é uma dinâmica de. Não tem muita dinâmica de mandar áudio, né? Europeu não tem muita dinâmica de mandar áudio. E aí ele tinha brincado comigo, porque ele falou assim, quando eu mandei o primeiro áudio pra ele sabe que isso não é uma coisa muito portuguesa, né. E eu falei: "Ai, desculpa", ele: "Não, pode mandar", mas é que eu achei engraçado e você mandando áudio. E aí ele aprendeu a mandar áudio comigo. E aí nesse dia ele mandou áudio, ele falou assim: "Cara, você tá certo, eu sou privilegiado, você tá certo, eu também não antes de pensar sobre tudo que você vem falando, eu não tinha procurado saber sobre isso, mas eu estou disposto a procurar para poder conversar, para poder ter um diálogo". Ele até falou: "Às vezes eu sinto, medo de falar com você, porque parece que tudo que eu vou falar é errado", e eu: "Gato, a maioria das vezes é assim". Mas é essa troca que vai construir, só que eu não poderia ser a única fonte dele. Então, nesse dia que eu vi que ele estava disposto, e que eu também, do meu lado de cá, trabalhei de que não tinha como ele vir 100% pronto, porque eu também não confiaria se ele fosse aquela pessoa super progressista, super, esquerdomacho, o conceito de esquerdomacho que a gente tem no Brasil, sabe. Eu também ia desconfiar, se fosse um homem muito, pra frentex. Então, eu acho que foi a gente se encontrou no meio do caminho, sabe. Eu não estava pronta, ele também não, mas a gente se encontrou no meio do caminho e aprendeu a se comunicar melhor. Então tem isso da disposição também, né. Tem coisas que dá pra poder melhorar, tem coisas que não, tem homem e mulher que não dá, não bate, lascou. E aí eu acho que a nossa maturidade também, eu acho que eu sempre falo: "Velho", era uma coisa muito absurda que minha família queria impor, que era: "Ai, casar virgem, ai, porque tem idade pra namorar, idade pra isso", querer seguir uma linha ali imposta pelo outro. E eu sempre fui muito dura enquanto a isso. Não vou manter relação pra agradar ninguém. Eu lembro que quando eu estava pra terminar com meu ex, eu falei com manhã: "Mãe, ai, dá mais um tempo, tenha paciência". Eu: "Manhã, não, não vou, não vou". Então eu sempre fui muito dura em relação a isso, porque eu precisava aprender a acertar, precisava aprender a errar, nas minhas relações com a verdade comigo mesma, né. Lógico que o meio que a gente vive interfere, mas se eu não tô escutando a mim, eu vou escutar a quem, sabe. Tipo, o outro não vai saber, o outro sabe dele, eu sei de mim. Quem sabe de mim sou eu, aquele abraço. Então, a vida vai dando essas respostas, né. Eu não vou dizer pra você, fazer uma lista aqui: "Ai, o que é que você pode, identificar que pode melhorar ou não", porque cada relação, cada pessoa é uma pessoa. E é por isso que você tem que ir para o mundo, viver, buscar conhecimento de você, viver relações, errar, acertar, mas buscar essa melhoria aí diária, porque pelo amor de Deus, né, viver estagnado é uma merda. E Carol Bartolo, ai gente, adorei essa participação aqui que vai ter, tá. Ela botou assim, que ela aprendeu, né, que não monogamia é uma paz de espírito absurda. Eu, curiosa como sou, falei bem assim: "Minha gata, não tenho experiência, né, já fiz um teste, gente, há um tempo. Um dia eu conto pra vocês e, assim, fiz um teste bem experimental, assim, não foi uma relação mesmo não monogâmica, mas um teste. Aí vamos viver ali um vale night. Deu merda, deu merda. Então, assim, já fiz esse teste e pra mim não funcionou. Então hoje eu tenho certeza e convicção, porque eu sou muito de viver testes, tá. É que nem assim, eu estava ontem a gente estava no churrasco, né, e aí a gente conversando sobre isso, estava com umas amigas uma amiga que tem um relacionamento afrocentrado, ela e o marido negro e tal, e eles perguntaram: "Como é que vocês se conheceram?" E eu estava falando ali, contando um pouco da nossa história, e aí a gente falando isso, né, dele ser branco, eu falei: "Gente, ele tem que se sentir muito amado, porque eu odeio homem, eu odeio homem branco, europeu, e eu amo esse homem, então ele tem que se sentir muito amado, porque ele
né, ele rompeu aí todas as minhas barreiras. E aí eu falei: "Gata, hoje eu tenho certeza que eu sou monogâmica, não vejo isso mudando, assim, eu acho que minhas relações, realmente, né, a minha relação com meu querido, que eu espero e tô trabalhando pra que seja pra sempre, não vejo a gente mudando de formato, mas assim, a vida acontece, né". E aí eu falei assim: "Ai, você topa mandar um áudio falando sobre a sua relação?" Um áudio ali resumindo como é que vocês chegaram nisso e tal, porque eu não vou ter lugar de fala como você tem. E aí ela mandou. Vamos ouvir o áudio de Carol. Oi, meu nome é Carol, eu tenho 39 anos, nasci em São Paulo, imigrei há muito tempo, em 2017, e eu sou casada com um brasileiro e a gente tem uma relação não monogâmica há 3 anos e meio, nós somos casados há 4. E, na verdade, as coisas aconteceram porque antes da gente se conhecer, nós éramos casados com outras pessoas em relações muito longas. Eu fiquei 10 anos com uma pessoa, em relação monogâmica, ele ficou 8 anos com uma pessoa numa relação monogâmica. Imigramos com essas pessoas para outros países antes da gente vir para Portugal. E a monogamia, no nosso caso, né, ela tinha uma situação de várias coisas, assim, principalmente de como porque eram relações muito longas, elas caíam em lugares que eram difíceis de resolver, até pela não maturidade que a gente tinha na época, éramos mais jovens. Então, de falta de desejo, de ter sonhos diferentes, de ter necessidades diferentes, que aquela pessoa não preenchia, e aquilo causava, tanto em mim quanto no meu parceiro hoje, uma insatisfação dentro da relação, que no fim culminou no término das relações, foram 2 divórcios, né. E aí depois de toda essa história, a gente se encontrou no Brasil, no final do Covid, a gente queria muito morar fora do Brasil, então a gente se encontrou, casamos com 50 dias, por causa que a documentação faz diferença quando você mora fora, ajuda sim, com visto e com as coisas que você precisa fazer para ficar legal nos países. E a gente foi para a Irlanda numa relação fechada, só que não deu muito certo, assim, a gente já sabia que a gente vinha de relações longas, monogâmicas, e aí a gente se viu novamente num casamento com uma pessoa que a gente tinha acabado de conhecer, né, que a gente tinha acabado de conhecer um ao outro, e a gente quase não se via, cada um eu tinha 3 empregos, ele tinha 2 e a gente vivia com outras pessoas na Irlanda, a gente acabou desenvolvendo sentimentos por outras pessoas, e aí ao invés de terminar, a gente resolveu tentar uma relação de uma forma diferente, uma relação aberta, e depois quando a gente veio para Portugal, isso se fixou. Hoje em dia a gente já tem 3 anos e meio, assim, não de nenhuma forma voltaremos a ser de outra forma. E a gente acha que a relação não monogâmica trouxe para a gente muita transparência, muita clareza de quem a gente é, da nossa vulnerabilidade, do que a gente busca, muitas conversas difíceis que a gente nunca tinha tido na monogamia. E uma coisa que ajuda muito a gente é que nós 2 fazemos terapia com 2 psicólogas que trabalham com pessoas não monogâmicas. E aí tem grupos também de apoio no Porto, que é onde a gente vive, que também nos ajudam muito. E para a gente é uma relação muito feliz, muito, ela nos preenche muito. E a gente se encontrou mesmo nesse formato de relação. Aí, é isso. E eu acho muito massa. Gente, eu sou muito curiosa, eu gosto de saber de outras relações, eu já ouvi, pesquisei muito sobre a não monogamia, até porque a monogamia é uma instituição, né, então é um sistema que funciona para uns e não funciona para outros. E tá tudo bem, eu acho que, o combinado não sai caro. Quando você tem acordos, quando a comunicação tá clara, você vai viver, minha irmã. E eu fico muito feliz de ouvir relações que deram certo, né. Inclusive, uma coisa que eu fiquei prestando atenção nesse dia, né, quando Carol mandou a mensagem, eu estava ouvindo e meu querido estava do meu lado, e aí foi uma coisa que a gente estava conversando, e a gente tem uma comunicação muito aberta, e aí eu falando, fiz: "Cara, eu acho que um dos pontos, se um dia a gente pensasse em ter uma relação aberta, é que eu sou uma mulher negra, meu querido é um homem branco, e eu não sou o padrão de mulher que meu querido iria
ver em um lugar e falar: "Nossa, que mulher bonita", e ir atrás, assim, no sentido bonita eu sou, né, uma grande gostosa. Mas que ele se interessaria primeiro e ele também não é o padrão de homem que eu me interessaria primeiro. E aí, isso me gerou várias a gente conversando assim, né, numa boa, e eu falei assim: "Cara, eu acho que pra ter uma relação aberta, assim, você tem que ter muita maturidade emocional pra lidar com as suas próprias inseguranças, porque o ciúme é resultado da nossa insegurança". Então, por exemplo, o meu querido, ele tipo, o tipo dele, né, ele é muito diverso, já namorou com pessoas de várias nacionalidades e tal, mas o tipo dele que chama muita atenção é mulheres asiáticas, por exemplo, com traços asiáticos. E eu, né, nada. E o tipo de homem que me chama atenção é um homem negro, alto, enfim, nada a ver com o meu querido também. Então, eu acho que se um dia, né, a gente falasse assim: "Ai, vamos abrir", eu não teria maturidade, porque se ele ficasse com uma mulher asiática, eu ia falar: "Pronto, tá vendo? Ficou aí, porque eu não sou", aí, enfim, gente, eu não teria maturidade. Vocês teriam? Me conta aqui nos comentários, como é que vocês lidariam com isso. E ele também falou que não teria maturidade. Eu não na verdade, eu nem lembro a resposta dele. Tu teria, nego? Tu não me contou, não lembro o que é que tu falou. Mas eu, pelo que eu conheço dele também, acho que mexeria ali no ego, né. E é isso, acho que tanto do meu lado como do dele mexeria no ego. E aí eu queria saber, né, a Carol é uma mulher branca, e eu acho que uma mulher branca se sente muito mais segura. Aqui eu tô falando das minhas experiências, né, acho que se sente muito mais segura no mundo. E eu acho que a mulher preta, ela vai ter sempre tentando se posicionar ainda mais nesse lugar de segurança. Então se você é uma mulher preta e tem uma relação não monogâmica e quer compartilhar aí um pouco da sua história, eu também gostaria de ouvir, pra eu, ouvir outro lado também, né, enfim, relações também homoafetivas, enfim, gente, vamos trocar ideia. Eu quero abrir mais caixinhas, assim, porque eu amo aprender com vocês também, e aí eu me sinto mais conectada com vocês, né. E acho que a gente também abre espaço para pautas diferentes e discussões e reflexões. Quero saber de vocês, se vocês teriam ou não uma relação não monogâmica, como é a relação de vocês hoje, pipipi, popopô, bererê, caixa de fósforo. Carol, muito obrigada por ter mandado esse áudio, achei muito interessante a sua história, e que as relações de vocês todas que me mandaram aqui, né, uma mensagem, continue sendo de muito amor, axé, prosperidade, sozinha ou acompanhada, tá. A gente tem que estar sempre pensando também como é que a gente se relaciona consigo para se relacionar com o mundo. É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse episódio, desse formato. Lembra de dar 5 estrelas aqui, de seguir o podcast, de indicar para uma amiga. Por favor, indica para uma amiga. É muito importante para dar crescimento e continuidade aqui para esse trabalho. Se te tocou de alguma forma, indica para uma amiga que você gosta muito hoje. Aí eu agora vou mandar um beijo para sua amiga. Amiga, olha, te mandei isso. Um cheiro. Um abraço. É como se fosse a mensagem que você tá mandando para sua amiga. E se você também quer contribuir financeiramente, tem um Apoia-se com R$ 5 por semana. Você consegue contribuir para a continuidade desse trabalho. O link tá aqui na descrição do episódio. Um cheiro, até a próxima quarta.